serpente e a sua semente. Ou seja, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Ali já começa a profecia do que vai acontecer nos últimos dias. Diga, o diabo é derrotado. E ainda por cima, porque o fim já está escrito. Não há nada que ele faça. Certo, uma perguntinha, por gentileza. O senhor tem uma apostila por acaso desse ciclo Sim, que possa ter? muito bem colocado. Obrigado, querido. Você me ajudou. A apostila não está pronta. Não deu tempo. Mas nós vamos produzi-la, tá? Amém. Se Deus quiser, em nome de Jesus, pela E Ele quer, tá ligado? Glória a Deus, nós já recebemos. Eu profetizo que semana que vem, em nome de Jesus, eu vou Tá ligado, hein? Ore por mim. Eu preciso Glória orar a Deus. muito, porque olha, o negócio está complicado. A gente está fazendo assim, bem rebuscado, estamos acrescentando. E deixa eu dizer uma coisa. Tem algumas pessoas aqui que são como eu, né? Que não, já são crentes desde o tempo do dilúvio. Já não são mais ovelhas, são ovelhas. Então, esse pessoal sabe muito bem, já estudou muito, já ouviu muito sobre escatologia, tenho certeza disso. Os pastores são tudo. Mas olha, eu tive uma surpresa. Porque há coisa de 20 anos atrás eu mergulhava nesse assunto 24 horas por dia. Está ali o pastor Ademar, que é o meu. Aqui está o pastor Ademar, que é o meu pai na fé, esse nome aqui, ó. Se eu estou aqui hoje, graças a Deus em primeiro lugar, e a pastora Lúcia e o pastor Ademar, que foram quem me trouxeram das trevas para a luz. Vamos dar uma palma para Deus! Coisa linda! Eu brincava com ele ontem. Não, você sabe não. Eu nunca vou alcançar. Querido, quem ganha você para Jesus é uma pessoa que você nunca vai alcançar. Porque tudo que você fizer, todos os frutos que você der, toda pessoa que você ganhar para Jesus está na sua conta, mas na conta daquela pessoa também. Então ela tem sempre mais um. Você nunca vai alcançar. Entendeu? Então tudo que você fizer, honre sempre. A Bíblia diz para a gente honrar a quem merece honra. Ok? Isso é bom, isso é do prazer de Deus. Ok? E na Bíblia, diga, em se tratando de Bíblia, não existe ninguém formado. Ele está falando aqui é bacharel. Mas entenda bem, em Bíblia não tem ninguém formado. Há alunos aplicados. Mas formado só tem um. Espírito Santo de Deus. Queridos, eu sou instrutor na escola de Sargento da Marinha. E lá eu dou aula, diuturnamente. Passam os alunos, vem outros, mas as aulas são as mesmas. Eu só faço repetidas. Agora, quando se trata de Bíblia, você nunca, jamais consegue dar uma aula exatamente igual a que passou. Por quê? Porque a palavra se renova na nossa boca. Aleluia. Quantas vezes os pastores que estão aqui sabem do que eu estou dizendo? Você passa a noite escrevendo, estudando, preparando, bem, e chega lá, o Espírito Santo muda tudo. Oh, Deus lindo! É verdade. Eu Glória fui seja um de ônibus dada a na semana passada e eu preparei a noite toda, quase não dormi, minha esposa está ali, que é minha testemunha. Quando eu cheguei lá, eu só li a primeira frase. O irmão do Espírito Santo, eu tinha escrito para o norte, o Espírito Santo foi para o sul. Eu não sou louco de dizer não, o Espírito Santo é que manda, ele é o dono. Então, a gente foi na pegada dele e foi maravilhoso. O céu desceu naquele lugar. Oh, Deus! Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou, o que você escreveu está legal. Aleluia. E falou que ele queria. Glória a Deus! E a minha expectativa Louvado seja a nossa vida por isso. é que o Espírito Santo, esse microfone, fale isso. Amém? Vamos lá, vamos começar. Glória continua sendo sua. Primeiro, escatologia é um tema desusado. Há 20 anos atrás a igreja sonhava com o céu. Só não sei como eu consegui fazer isso aqui parar. Eu botei para rodar e não consigo parar. Não roda não. Bem, escatologia é do grego skatos, último, mas o sufixo logia, que é estudo, né? É uma parte da teologia ou filosofia que trata dos últimos eventos na história do mundo.
e do destino final do gênero humano, comumente denominado como fim do mundo. Isso é a definição que está lá no Google, mas na verdade para nós o que vale é o que está embaixo. O que é escatologia? É o ensino dos eventos que estão para acontecer. Trata da vinda de Cristo e dos eventos posteriores. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. A escatologia, ela vai estudar o plano da redenção, todo ele. E o plano da redenção não é só a volta de Jesus. A volta de Jesus, na verdade, é o ápice desse plano. Ok? Há muitos eventos que acontecem antes, durante e depois, dada a complexidade desse evento. Ok? Para vocês terem uma noção, quando a Bíblia começa lá em Gênesis, no capítulo 1, você vai encontrar Deus formando, criando o universo, depois o jardim, o homem, e coloca os dois lá para viverem. O diabo, que não gostou daquela história, achou que era muita coisa, muita honra para ser dada a um boneco de barro. E aí ele entra na história para separar esse boneco do Deus Criador. Porque a força, a graça, a glória, o poder, a virtude está na presença dele. Diga para quem está ao seu lado, você e eu. Sem a presença dele. Só sou um barro. Irmãos, não tem nada que tenha em maior abundância na natureza do barro. Tem muito por aí, tem valor nenhum. Agora, quando estamos cheios da presença dele, diga, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esses pastores, esses homens de Deus, esses líderes que são usados por Deus nessa casa e na igreja por aí afora, irmãos, nada tem em si mesmo a não ser a graça que receberam do alto. E se ai de nós se não for a graça, somente a graça é que nos usa, que passa por cima de todos os nossos defeitos e pecados e ministra ao outro. Mas vamos aqui. Vamos lá. Bem, nós vamos falar, hoje eu vou dar uma panorâmica para vocês, tá? A gente vai dar uma geral aqui do que a gente vai falar, como é que vai ser, e aí na próxima aula a gente vai entrar mais profundamente. Aí passo a passo, quadro a quadro. Bem, principais fatos escatológicos por ordem cronológica. A vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja. Isso é conhecido como o rapto. Diga, a vinda de Jesus, acontecerá em duas fases. Quando a gente fala a vinda de Jesus, há uma mistura, há uma confusão. Por quê? De um lado se diz que ele vai vir como ladrão à noite. Do outro lado, todo olho o verá. Não combina. As duas coisas não se juntam. É como água e óleo. Ou ele vem escondido, ou ele vem publicamente. Então a gente chega à seguinte conclusão. Que na verdade, esse evento ele é bipartido. Ok? Ele vai acontecer, diga, a volta de Jesus, se divide em duas fases. Na primeira, é o arrebatamento da igreja. Não é o arrebentamento, não. É o arrebatamento da igreja. Okay? Conhecido como rapto. Por quê? É em secreto. Só a igreja vai ouvir o chamado. A trombeta do arrebatamento tem o diapasão dos salvos, afinado pelo Espírito Santo. Quem não é, não a ouvirá. Só vai ouvi-la aqueles que vão subir. Entenderam isso? Glória a Deus. Diga, eu vou ouvir. Está ouvindo bem atrás? Bem, vamos lá. Sim, o primeiro evento é o arrebatamento da igreja.
segunda fase é a volta de Cristo em glória. Aí sim, todo olho o verá. Ok? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o contraste entre as duas situações. Ok? Vamos aqui, vamos avançar. Bem, depois da vinda de Jesus começa a grande tribulação. Eu não vou entrar aqui em discussões sobre pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, porque eu perderia muito tempo. E eu acredito, e há no seio da cristandade, pelo menos mais da 90% acredita na tribulação pós-arrebatamento. Há uma minoria que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, e eu não creio nisso. Eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. Amém. Por quê? Por causa das promessas. Abra a sua Bíblia. Aliás, tem alguém aí sem Bíblia do seu lado? Se tiver, fala assim, você não trouxe a Bíblia. Você veio para a escola. Fala com você mesmo. Eu devo estar por aí. Deve estar em algum lugar guardado. Não. Abra a sua Bíblia em Daniel 12. É isso mesmo? Se não for Daniel, é um dos outros 65 livros. Mas eu acho que é Daniel 12, 2. Quem achar, pode ler, por favor. Alto em bom som. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna. Daniel 12, 2. Leu 12, 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Não, tem alguma coisa errada. Preciso de uma Bíblia, de letra grande. Letra grande. A minha letra aqui, mas Gênesis não tem. Não tem jeito. É porque Letra grande. você vê as folhas, ó, soltaram. Eu tô botando, a minha solta, que dá ali. Irmão, eu tive em Angola. Eu estive lá em Angola. Dentro da Bíblia de presente eu aceito. E quando a gente foi, a ONU não deixou a gente levar nada do navio para fora. A gente tinha que sair fardado e não podia levar nada, só a carteira. E aí, quando a gente chegou na igreja, na missão batista regular da missionária Ana Alzira, da missão batista, chegamos lá, a gente estava sem Bíblia, e lá é português, né? Agora é português de Portugal, mas você entende. E aí ela falou, olha, agora que a gente vai ler um texto da escola dominical, cada irmão aproxima-se de um irmão brasileiro para ler, e aí eu me aproximei da irmãzinha, ela era mais baixa do que eu, né? Mas eu olhei para a Bíblia da irmã e fiquei... Gênesis não tinha sido escrito ainda. E o Apocalipse tinha sido arrebatado. Só tinha um miolo e era toda mastigada. E eu fiquei assim, meu Deus. E aí depois a irmã falou assim, não, é porque as Bíblias que tem aqui não tem impressão de Bíblia. Elas vêm do Brasil. São doadas. E eu fiquei assim, eu fiquei com todo o coração. Aí ela falou, tem gente aqui que não tem a Bíblia. E partilha a Bíblia com 5, 6 pessoas. Cada segunda fica na casa de um para poder ler. Ô Deus, lindo, coisa linda, Nós no hein? Brasil temos várias Bíblias e não lemos nenhuma. Ô Deus! A gente tem excesso de Bíblia e não lê. E eles têm falta. Diga para quem está ao seu lado. Começa a ler a Bíblia. Só acaba com a Bíblia. Isso. Daniel 12, 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. Isso aqui, Miguel é o arcanjo de Israel. E haverá um tempo, é isso que eu quero. E haverá um tempo de angústia. Olha como será a grande tribulação. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Irmãos, toda maldade, todo sofrimento que o homem já foi capaz de produzir, as 2 guerras mundiais pelas quais o mundo passou, toda a crueldade do nazismo que a gente vê nos filmes, tudo isso é nada perto do que ainda vem por aí. Meu Deus! Para os irmãos
seminário, vocês tiveram uma aula sobre a história da igreja, a gente falou sobre a igreja de Esmirna, e a gente passou aquele vídeo onde os crentes eram comidos nas arenas pelos leões, eram queimados nos postes como nus, né? Eles eram atados a postes e depois colocavam mel em volta deles para que eles fossem, para que as abelhas e as moscas os devorassem vivos. E foram feitas muitas atrocidades. Mas o que vem por aí ainda é pior. Diga, o que vem por aí ainda é pior. Produza o microfone aqui, que esse aqui está falhando. Tá bom? Alô? Alô? Som. Som. Glória a Deus. Vê se tem pilha para botar nesse cabelo ali. Não sei que tiver, não. Bem, agora vamos para o texto. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação e houve rei, até aquele dia. Mas, naquele tempo, será salvo. Espera que você vira para o senhor. Não precisa não. O problema é o microfone. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Agora pergunta para quem está do lado assim. Pergunta baixinho, para não constranger. Faz assim. Teu nome está no livro? Opa. Fala assim, fala baixinho para não constranger. Fala assim. Conserta a vida. Glória a Deus. Vamos lá. Bem. Volta. Depois da grande tribulação veio o julgamento das nações, o milênio, são 1000 anos de reino de Cristo, o juízo final e, sim, no final dos novos céus e a nova terra. Muito bem. Algumas pessoas entendem errado essa parte. Novos céus e nova terra. Vai ter um novo céu e uma nova terra. Essa terra aqui vai para o Beleléu. Não é isso que a Bíblia diz. Não é assim, eu já li. Não seria errado. Presta atenção. Você é o que em Cristo? Nova? Deus matou o outro? Destruiu? Não. Ele construiu um novo aí dentro. A carcaça é a mesma. O que mudou? A essência. Entenderam isso? O planeta jamais será destruído. Por quê? Jesus prometeu e ele não mente. Ele deu isso aqui para mim. E se ele deu, ele não pode destruir mais. Ele disse assim, ó, os mansos herdarão a terra. Está no texto. As bem-aventuradas. Bem-aventuranças lá em Mateus 5. Se ele prometeu, diga, se ele prometeu, ele vai. Não pode mais destruir. Mas tem novos céus e nova terra? Sim. Por quê? Porque o que vai acontecer com esse planeta vai mudar completamente a sua face. Vai mudar tanto que a terra vai parecer outra. É como você. Você é uma pessoa. Quem te viu e quem te vê não acredita. Glória a Deus. Poxa, só você? Caramba, vou dizer de novo. Quem te viu e quem te vê não acredita. Glória a Deus. É isso aí, irmão. Da mesma forma vai acontecer com o nosso planeta Terra. Vamos lá. E aqui tem um gráficozinho, ó. Eu vou dar tudo isso aqui para vocês na apostila, tá? A apostila vai ter tudo isso aí, fica tranquilo. Não precisa nem você copiar, não. Basta você prestar muita atenção. Que a explicação não está na apostila. O que está ali está. Então vamos lá.
Temos aqui, ó, o Calvário, ok? Do Calvário até o arrebatamento, esse tempo aqui é o tempo da igreja, conhecido como tempo da isso, aleluia, alguém explicou. Tempo da esse tempo é da graça, não é de graça, é da graça, ok? E aí veio o arrebatamento. Agora, esse tempo aqui, ele não tem um tempo específico. Ele é uma incógnita dentro da Bíblia. Eu tinha planejado essa aula para ser lá no auditório. E nós íamos ter um quadro para se inscrever. Eu ia mostrar para vocês uma coisa, mas aqui não tem como fazer. Mas as 70 semanas de Daniel, vocês conhecem? Conhecem? Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar das 70 semanas de Daniel? Meu Deus, tem muita gente que não ouviu. Caramba. Jesus. Presta atenção. A Bíblia diz que quando Daniel, o profeta, eu estou falando do profeta Daniel, ok? Vamos nivelar por baixo para a gente levar todo mundo junto. O profeta Daniel, lá na Babilônia, mais ou menos ali no entre o 6º e o 7º século antes de Cristo, ele está cativo na Babilônia. Ele começa a orar por causa do cativeiro do povo judeu que está na Babilônia. E quando ele começa a orar, Deus manda um anjo até ele, levando a resposta da oração. E esse anjo leva 21 dias para chegar, porque no meio do caminho ele é impedido por um demônio. E aí há uma guerra ali, até que Deus manda o arcanjo e ele libera o anjo vai e desce. Muito bem. Quando o anjo chega para Daniel, ele diz para Daniel: ó, Daniel, homem muito amado, 70 semanas estão postas sobre o teu povo, para expiar a iniquidade e estabelecer o reino. Essas 70 semanas são semanas de anos, ok? Cada semana dessa é uma semana de anos. Em vez de 7 dias, são 7 anos, ok? Entenderam? Muito bem. A partir daí, começa as 70 semanas. Até o Calvário, até Jesus ser crucificado, passam-se 69 semanas de anos. Entenderam isso? Estou sendo claro? Estou falando devagar para todo mundo entender. São 69 semanas até o Calvário, até Jesus falar na cruz: Tetelestai, está consumido. Ok? Entendido? Amém. Muito bem. Acontece que essas semanas pertencem à lei, diga, pertencem à dispensação da lei. Ok? Muito bem. Deixa eu adiantar aqui para mostrar a vocês uma coisa. Vou adiantar aqui só para chegar no... Aqui, achei. Olha aqui. Estão vendo as dispensações aqui? Lá no Éden, antes da queda, a inocência. Depois da queda, está aqui, ó. Da queda até o dilúvio, a consciência. Depois de Noé até Abraão, o governo humano. Depois a dispensação da promessa, que é de Abraão até Moisés. E depois de Moisés até o Calvário, está lá, é a lei. Dentro dessa dispensação da lei, acontece as 70 semanas de Daniel. Entenderam? Foi claro? Sim. Muito bem. Ocorre que a dispensação da lei, ela não terminou, mas iniciou a dispensação da graça. Olha aqui, ó. Aqui, ó, é onde nós estamos. A igreja, na dispensação da graça. Ok? Do Calvário, que vai do Calvário até o arrebatamento. Agora, presta atenção. A dispensação da lei, ela tem um tempo limitado.
70 semanas. Para acabar essa dispensação da lei, vão acontecer 70 semanas de anos. E ele fala, através do anjo. Ok? Passam-se 69 semanas. Com 69 semanas, acabou a dispensação da lei? Não. Não. Ué, mas não acabou, mas começou a graça. Porque a graça começa no Calvário, Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus falou, está consumado, ali trocou a dispensação. Ok? Quando Caifás, olhando para Jesus, o sumo sacerdote, ele fala que Jesus blasfemou porque ele disse que era o Filho de Deus. Quando ele rasga as vestes, pela lei, naquele exato momento, ele nem sabia o que estava fazendo, mas ele estava passando o sumo sacerdócio dele para Jesus. Entenderam isso? Então, a partir daquele momento, o sumo sacerdote não era mais Anás e Caifás, era Jesus. Ele rasgou as vestes. Isso está na lei de Moisés. Está escrito na lei. Ok? Jesus vai para a cruz, ali começa uma nova dispensação. Mas, ora, a lei não terminou. Ok? Então, o que acontece com essa última semana que ainda falta? Presta atenção. A graça, ela é um parênteses. Todos aqui fizeram aqui primeiro grau? Não, segundo não, primeiro. Lembra da equação do primeiro grau? Chaves, parênteses, colchete. Lembra? Você tinha que resolver primeiro o parênteses, depois os colchetes e o último a chave. Lembra disso? Muito bem. A dispensação da graça, ela é um parêntese dentro do colchete da lei. Deu para entender isso? Ou seja, a lei está em stand-by, está aguardando para ser concluída. Ela não fechou, ela não terminou. Ela só vai dar prosseguimento quando a dispensação da graça terminar. Entenderam? Entenderam? Porque Israel, a gente fala assim, não, Israel, o povo de Deus hoje, o Israel espiritual é a igreja. É mentira. Israel continua sendo Israel, o povo eleito. A igreja é outra coisa, a igreja é a noiva. Israel é o rei. São coisas distintas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Presta atenção. Abra Romanos. Se não for Romanos, é algum livro do Novo Testamento. Romanos 12. Glória a Deus. Não, é 11. Se não for 11, é 12. Se não for 12, é um desses duas. Tá ligado. Porventura rejeitou Deus do seu povo? É 11, 21 ou 11, 1? 11:1. 11 primeiro. 11:1. Lê para mim o 11, 1. Pergunto, então, não teria Deus, porventura, repudiado seu povo? De modo algum, pois eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Vai. Pois eu não repudiou Deus o seu povo, que de antemão conhecera. Ou não sabeis o que diz a Escritura, a propósito de Elias, como ele interpela a Deus contra Israel? Senhor, eles mataram teus profetas, arrasaram teus altares, só fiquei eu, e querem tirar a vida. Mas que lhe responde o oráculo divino: reservei para mim 7.000 homens, e não dobraram o joelho a Baal. Assim também no tempo atual constituiu-se um resto segundo a eleição da graça. E se é por graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça não é mais graça. Que concluir aquilo a que tanto aspira, Israel não conseguiu. Conseguiram-no
até o dia de hoje. Diz também Davi que sua mesa se transforma em cilada, em armadilha, em motivo de tropeço e justa paga. Que seus olhos fiquem escuros para não ver, e fazem que eles tenham sempre seu dorso encurvado. Então pergunto, teriam eles tropeçado para cair? De modo algum, mas da sua queda resultou a salvação dos gentios. Para. Tá, vamos para esse texto. Da queda de Israel 11:11. veio a salvação aos gentios. Olha o que Deus fez. Deus tratava com Israel no Antigo Testamento. Israel era o agente de Deus no planeta. Tudo que Deus ia fazer aqui, Israel era a mão, o agente de Deus aqui. Ok? Entenderam isso? Muito bem. Mas eles rejeitaram o Messias. Então o que Deus fez? Deus parou de tratar com eles. Deus voltou-se e criou um outro, porque até o Calvário, presta atenção, olha para cá. Até Jesus morrer na cruz, só existia dois povos no mundo. Nós, homens, vemos várias nações, vários povos, mas Deus, quando olha, vê só dois, lá no Antigo Testamento: judeus, filhos de Abraão, segundo a carne, e gentios, que não têm a descendência de Abraão. Entenderam? Amém. Isso no Antigo Testamento. E aí Deus deu a lei ao povo judeu. Ok? E olha, irmãos, isso é maravilhoso. Você tem, eu não tenho tempo para falar, tem tanto detalhe que pode entrar. Mas Jesus não caiu de paraquedas há 2000 anos atrás. Jesus não nasceu por uma contingência do destino, não. Deus fechou falando assim, dune, aqui vai nascer. Não. O mundo foi preparado de antemão para receber o nascimento de Jesus. Deus, pela sua sabedoria, o povo judeu tinha um defeito na alma. A alma judaica era doente. Eles tinham uma doença chamada idolatria. Eles eram fadados à idolatria. Eles não podiam, eram crente chuchu. Falei pra você? Te achei? Eles não podiam estar do lado de um idólatra que eles se tornavam idólatra. Se colocassem eles junto com os amorreus, eles iam adorar os deuses dos amorreus. Botava eles junto com os filisteus, eles acabavam adorando os deuses dos filisteus. Eles estavam sempre adorando os deuses das nações vizinhas. Todas aquelas nações que eles não expulsaram quando Josué estava tomando Canaã, acabou se tornando pedra de tropeço para eles. Olha para quem está do seu lado. Fala assim. Está vendo? Tudo que você não resolveu de pecado e inferno, quando você aceitou Jesus, vai servir de chicote para você. Olha. Presta atenção. Quando você recebe a palavra, o Estado está na cabeça. Vamos lá. E aí, eles estavam sempre caindo e pecando, e aí se tornou um ciclo vicioso. Pede perdão, se conserta. Alô? Está aí? Desliga um e liga o outro. Jesus ajuda. Vamos lá, todo mundo, vamos lá. Glória a Deus. Eles pecavam, pediam perdão, e aí Deus
Deus perdoava, ia lá, levantava o libertador, eles eram libertos, aí viviam na presença de Deus. O libertador morria, eles voltavam para casa. Era sempre assim, se repetiu durante todo o livro dos Juízes. Deus viu que não tinha jeito, eles estavam. Isso era um câncer dentro do povo. E aí o que Deus faz? Deus toma uma atitude que deve ter doído muito no coração dele. Deus ordena a uma nação estranha que viesse e levasse o povo dele cativo. Irmãos, abra o Salmo 137, eu acho isso. Junto aos rios de Babilônia nos assentamos. Vê se é isso. Salmo 137. Se não for o Salmo 137, é o 1150 Salmo. Isso mesmo, 137. É isso? Amém. Irmãos, olha só, olha para cá. Abre aí e olha para cá. Esse salmo, eu acho que é o salmo mais melancólico de toda a Bíblia. Só o Espírito Santo foi capaz de captar o sentimento, a emoção da alma judaica, saindo de Jerusalém, indo cativo para a Babilônia. Imagina eles sendo levados, amarrados pelo deserto, escoltados por caldeus, os soldados da Babilônia, em camelos. E aí, o que doeu mais ainda é que o povo judeu tinha o templo de Israel com os utensílios, a arca, a mesa, o candelabro, o altar do incenso, o altar do holocausto, a bacia de bronze. Aquilo tudo eles não podiam tocar nem chegar perto. Era santo, santo, santo. Era tão santo que eu falava para um dos nossos irmãos aqui, do Ministério do Louvor, a arca, ela era tão santa que o sumo sacerdote cobria, os sacerdotes ajudavam a embalar, depois que ela estava toda embalada, botavam os varais, aí os levitas iam para carregar. Mas eles carregavam ela empacotada. Eles não podiam olhar para ela sem nua, né? Muito forte, né? Tremendo. Muito bem. Então, aquilo tudo que era sacrossanto, agora estava na mão dos soldados de Babilônia. E aí, eles devem ter entrado em parafuso. Meu Deus, como é que pode? Nós, povo de Deus, povo da aliança, temos uma aliança com Deus, nós guardamos a lei, nós andamos debaixo de 613 mandamentos, estatutos e ordenanças, e não podíamos chegar nem perto, e eles que não fazem nada disso podem tocar, usar, rir, brincar. E o templo queimado, e eles saindo acorrentados, isso deve ter doído muito. E aí eles começam, eles chegam em Babilônia, aí eles sentam à margem do rio e começam a falar. E os caldeus gostavam de ouvir a canção, porque eles cantavam bonitos salmos. O livro de Salmos é a harpa de Israel. Eles cantavam, e os caldeus falavam, canta-nos um dos cânticos, era bonito. E aí a gente aprende uma coisa. Hoje em dia, tem muito caldeu pedindo para ouvir cânticos de Sião na terra estranha. E nós cantamos. Quando é para dizer não, eles disseram, não cantamos hino de Israel em terra estranha. Nossas harpas estão penduradas nos salgueiros que há no meio de Sião. Quer ouvir cântico de Deus? Vem servir a Ele. Porque é bonito todo mundo acha, mas servir a Ele ninguém quer. Você está entendendo? Amém. Porque eles querem se enganar, dizer que são crentes também. Hoje até o pessoal do Saravá é crente, irmão. É muito sério isso. Até Satanás é crente. Ele acredita, só não serve mais a Deus. Mas ele acredita que há um plano de salvação. Ele até faz a vontade de Deus por obrigação. Deus, deixa eu lá, não posso falar sobre os seus, senão eu vou perder aqui a lição. Mas, exatamente.
Isso aí. Então, Deus leva Israel para a Babilônia para curar eles. Diga, Deus levou o povo cativo para curá-los. 70 anos, uma geração inteira morreu em Babilônia. Doeu para Deus e para eles. Mas, irmãos, leia a Bíblia. Israel, quando sai de Babilônia, eles têm outros problemas. Mas esse problema de idolatria nunca mais acabou. Israel nunca mais se envolveu com povos vizinhos. Isso acabou. Foi erradicado da alma judaica. Diga para quem são às vezes. Por causa da sua recorrência em pecados e vícios, Deus é obrigado a te dar um remédio amargo, que dói, é amargo. Você começa a dizer, cadê Deus? Por que Deus deixou? Mas é exatamente para te curar, meu querido. Ele abre a ferida, mas curará. Aleluia! Glória a Deus! Mas a aula é sobre os capítulos. Vamos lá. 5 aulas, hoje é só a primeira. Eu estou tentando traçar a história para você entender da onde a gente vai sair, para onde a gente vai chegar. Ok? Muito bem. E aí Deus coloca 70 semanas sobre o povo dele. Passam-se 69. Vem a graça. A graça vem a partir de Jesus Cristo. Começa a dispensação da graça, mas não terminou a dispensação da lei. A lei está em stand-by, está aguardando. Quando a igreja subir, eu falei para vocês, Deus tratava com Israel. Quando chega no Calvário, Deus para de tratar com Israel. Deus agora levanta um terceiro povo. Lembra que eu falei que só tinha 2? Judeus e gentios? Agora não. Agora Deus levanta um terceiro povo, que é um povo tirado desses 2 povos, chamado igreja. A igreja é um povo tirado dentre os povos. Tem gente, judeu, que é a igreja. Tem gentil, que é a igreja. Nós, por exemplo, pelo Antigo Testamento, seríamos gentios. Mas por causa da cruz de Cristo, fomos chamados igreja. Bata no seu peito agora, diga eu. Diga com um pouco de verdade. Eu. Não fale com orgulho, não faça. Eu sou igreja. Isso aqui é tijolo. Isso aqui é tijolo, areia, ferro, pedra. Eu sou igreja. Querido, Deus vai vir buscar uma igreja que não é de tijolo, é de carne e osso. Você está entendendo? Então, não adianta ser crente só aqui dentro, não. Você tem que ser crente lá fora. É daquela porta para fora que você mostra o crente que você de verdade é. Fala baixinho com quem está do seu lado. Está falando contigo? Dê glória a Deus aí. Glória a Deus. Bom, vou voltar lá para a nossa. A vida de Jesus e os fatos ligados ao arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Eu falei que eu vou dar uma panorâmica para vocês hoje, certo? Muito bem. A ressurreição dos mortos, que são as primícias. Tá? Abra primeiro Tessalonicenses 4,16. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16. Me impressiona nos dias de hoje ver uma igreja que pouco ou nada sabe sobre a volta do Senhor Jesus. Quando, na verdade, isso é um assunto que permeia todas as cartas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu uma carta só para
Tessalônica, eles estavam vivendo assim, não vamos fazer nada porque Jesus está voltando, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, vamos só esperar Jesus voltar, já está chegando aí. E aí, ele escreve essa carta, não, peraí, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Leia para mim, 4, Quando 16. o Senhor, ao sinal dado, a voz do arcanjo e ao som da Lê, por favor, o 15 para dar contexto. Pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vida do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Para. Olha só. Nós que estamos vivos, de maneira nenhuma precederemos aos que dormem. Ok? Então, a ordem é essa. Primeiro, os que estão mortos em Cristo ressuscitarão. Isso aí é chamado a primeira ressurreição. Há um hino antigo, e eu gostava muito, que fala assim: sou um dos que fazem parte da primeira ressurreição. Então, os que estiverem vivos nesse dia serão transformados, porque quem está morto ressuscita. Entramos de volta à vida, ok? E vai ganhar um corpo novinho em folha, glorificado. É o mesmo corpo, mas em glória. Como Deus vai fazer isso? Não sei. Só o Espírito Santo pode responder. Eu sei o seguinte: os cérebros do passado pegavam os crentes, queimavam eles, depois mandavam quebrar as cinzas até virar pó, os torrões até virar pó. Eles deixavam eles bem só o pó, só a cinza mesmo, e jogavam no rio Tigre. E diziam assim: agora, Galileu, se referindo a Jesus, eu quero ver tu ressuscitar esses aí. Diga assim: glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo, não precisa daquelas cinzas. Glória a Deus. Mas em contrapartida, o que os Césares não sabiam é que tem outra ressurreição, a do trono branco. E aquele dia vai ser o dia mais terrível de toda a história da humanidade. Na ressurreição do grande trono branco, vai chegar gente ali fedendo aos pedaços, gente ali trucidada, gente que só não sei nem como Deus vai identificar, mas aquela reunião não começa enquanto não chegar se arrastando o último para receber a sentença. E a igreja gloriosa, cheia de glória, vai estar naquele dia lá. Irmãos, naquele dia, o Espírito Santo vai dizer assim: ó, daqui vai entrar todos. Entra aí o Espírito Santo. A gente vai julgar os santos. Já, o Senhor fala assim: ó, está aqui, ó, o Espírito que fez milhões de crentes caíram. Quantos homens e mulheres de Deus caíram por causa desse infeliz? E aí a igreja vai estar lá. E ele vai: e agora, igreja, o que eu faço com ele? Aleluia! Pisa ou não pisa? Pisa! Tem uma oportunidade, aproveita. Pisa ou não pisa? Pisa! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Nossa aula é escatologia. Os irmãos falam assim: poxa, mas não é muito texto, a gente lembra de coisa que está aqui aí. Para voltar é difícil. Vamos lá. O rapto da noiva se dará no milionésimo de segundo, no abrir e fechar de olhos. Eu tenho um irmão que ele diz assim: quando chegar o dia do arrebatamento, eu quero estar do teu lado, eu vou pegar do teu pé. Diga para quem está ao seu lado: lamento. Não vai dar tempo. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 15, 52.
6h52. Porque eu não tive tempo de dizer o texto ali, eu ia fazer isso. Mas eu estava correndo. Mas é pra frente para isso. Quem achou, pode ler. Alto. No instante. Mais alto. No instante. Mais alto. No instante. Sobe na cadeira. No instante, no piscar de olhos, ao soar da trombeta final, pois a trombeta soará, não só os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, mas nós também seremos transformados. Isso. Não só os mortos ressuscitarão incorruptíveis, mas nós também seremos transformados. Aqueles que dormem no pó ressuscitarão, vão ganhar corpos glorificados. Ok? Que corpo é esse? Lembra do corpo de Jesus depois de ressurreto? Eu sei que você não estava lá. Está na Bíblia. Jesus tinha ressuscitado. Ok? Os discípulos estavam fechados, com medo. Ninguém abriu porta nenhuma, mas ele entrou. Não obstante ele ter entrado sem precisar de porta, podia ser apenas um espírito, né? Mas ele falou assim: não, peraí, toca aqui. Tem peixe, tem pão para comer? E ele comeu. Então, olha esse corpo. Ele pode comer, ele pode beber, pode ser tocado, mas nada o detém. Glória a Deus. Diga para quem você falou, você vai ter corpo. O rapto da igreja só será visível para os santos. O mundo não o verá. 1 João 3,2. Abra lá. 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Isso é um texto lindo. Eu não tenho aqui. Não, a gente ouviu, né? A gente ouviu. Ainda pouco, não tardará. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Assim como Ele é, o veremos. Ok? Só que a gente vai ter uma diferença assim. Por quê? Porque o Jesus que Pedro, Tiago, João, os discípulos todos viram ressurreto, era um. O que a gente vai ver é bem diferente. Por quê? Porque quando eles viram Jesus, ele não tinha subido para o Pai. Agora, ele não está mais daquele jeito. João viu ele na ilha de Patmos e se assustou. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés como latão reluzente. Tinha um cinto poderoso, uma couraça de justiça e um nome escrito na coxa. Então, ele está diferente. Por quê? Por causa da glória. Jesus, no Apocalipse do capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. A gente vai falar sobre isso depois. Aliás, olha aí, capítulo 5 de Apocalipse. Rapidinho, a gente vai lá e volta. Que horas tem? Que horas são aí? A gente não parou porque não tem cantina hoje. Então não tem onde treinar. Tá? Isso. É coisa rápida. Semana que vem eu vou mandar o pessoal fazer aí. Frango assado, espetinho, pessoal comer. A gente podia até fazer o seguinte: comprar um pão, um só. Multiplica. Isso é.
pessoal. Apocalipse capítulo 5. Leia aí o que está escrito. Vi depois, na mão direita daqueles que estavam sentados Não, no trono. daqueles não, daquele. Daquele que estava Singular. sentado no trono. O livro é escrito por dentro e por fora. Olha aí. Vi na destra, na mão direita, daquele que está assentado sobre o trono. Quem é esse? O Pai. Ok? O Pai. Jesus está à direita do Pai. Esse que está sentado no trono é o Pai. Ok? Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É o Pai. Ok? Vai. Vi então um anjo poderoso. Não, ele viu o quê? Na mão dele primeiro. Vi um livro escrito por dentro e por fora. Presta atenção. Tem um livro. Ó, diga comigo. Há um livro. Na mão do Pai. No trono. Pergunte agora. Que livro é esse? De novo. Vai, vem aí. E selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, rompendo seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra ou sob a terra, era capaz de abrir nem ler o livro. Vai. Eu chorei. Presta atenção. O livro está escrito por dentro e por fora. Está selado com 7 selos. E esse livro, o anjo diz assim: quem é digno de abrir o livro? Diga, esse livro é importante. Pergunta quem está falando. Você sabe o livro é esse? Muito bem. E aí, o anjo diz: quem é digno de abrir o livro? Amém? E aí é dito assim: não foi achado. Nem, comigo vocês. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. De novo. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Calma. Oh, Jesus! Está ouvindo aí? Glória a Deus. Fica perto aí da do meio. Problema de junto. Glória a Deus. Glória a Deus. Está ouvindo aí atrás? Alô? Glória a Deus. Está ouvindo? Diga, nem no céu, os anjos, nem na terra, os homens, nem debaixo da terra, os demônios. Presta atenção. Esse livro é tão importante, não tá? Não. Alô? Eita. Nada. Vai no bobão, vai no bobão. Olha Deus. Agora tem que botar a mão, me ajuda. Fica no meio.
vocês de novo. Amém. Vocês são Bezaleel e Aholiab. Você sabe quem é? Bezaleel e Aholiab foram os dois homens que construíram a Arca da Aliança. Vamos lá. Esse livro, ele tem uma importância tão grande que ele está na mão do Todo-Poderoso. E não foi achado ninguém tipo. Só que tem outra pergunta. E Jesus estava onde? Por quê? Não foi achado ninguém no céu, ninguém na terra e ninguém debaixo da terra. Jesus. Pergunta aí. Jesus estava. Presta atenção. Por que isso funciona para você? Acaba se estar sempre por perto. Bom, vamos lá. Então, diga, Jesus estava aonde? Tem algumas pessoas aqui que sabem o que eu estou falando. Gente, abra a sua Bíblia do julgamento em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui. Isso não estava no escrito não, mas vou dar uma Você que não é do seminário certo, dá um sinal. Convidado. Para você que não é do seminário, quem é já está sabendo. O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro do Novo Testamento que não acaba. Ele não termina. Ele para. Não há fecho. Não há considerações finais. Não há nenhuma saudação final. Ele simplesmente para. Dá-nos a impressão que Lucas estava escrevendo e, em algum momento, ele parou a narrativa, saiu para beber uma água e nunca mais voltou. Mas isso tem um propósito. Qual? Nós temos 1º e 2º Coríntios, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo. Vários livros são assim, certo? Muito bem. O livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Ele escreveu os dois. Ok? Muito bem. Mas, teologicamente, o livro de Atos é a outra metade do Apocalipse. A continuação do livro de Atos está no Apocalipse. Aonde? Nas cartas às 7 igrejas da Ásia. A carta às 7 igrejas vai contar a história da igreja a partir do Atos dos Apóstolos. O que aconteceu depois? Claro que o escritor ali, é João, na ilha de Patmos, ele vai falar de uma forma genérica, né, de uma forma bem sucinta. Ele vai dizer o que vai acontecer nos anos que se seguem. A igreja de Éfeso é a igreja apostólica, aquela igreja que está perdendo o primeiro amor. Por quê? Porque os apóstolos, eles estão todos mortos ao final do primeiro século. João é o último apóstolo a morrer. E detalhe, todos os apóstolos do Cordeiro, não sei se você sabe disso. Não sei se você conhece algum apóstolo. Apóstolo? Todos eles, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Natanael, Judas, filho de Alfeu, todos eles tinham carro zero,
casa própria, casa de praia, tirar uma férias do Caribe. Os caras eram muito bem vivos. Jesus deixou todo mundo muito bem. Todos eles morreram de mortes horríveis, com exceção de João, que teve um final de vida horrível, mas morreu de morte natural. Por quê? Porque colocaram João dentro de um barril de óleo fervendo e ele não morreu. Por quê? Porque tinha uma palavra sobre a vida dele. Jesus falou que ele ia ver o Apocalipse. Quando Jesus chega na beira da praia, aquela pescaria dos discípulos que estão lá pescando, eles estão pescando, Jesus não pescou nada, ele está comendo peixe aqui assado na beira da praia. Lembra? Já ressuscitou. Aí, quando eles veem, é o Senhor. Aí Pedro está pelado, fica doido, meu Deus. E entra dentro da água. E aí Jesus recebe eles e tal, ali é a última vez que eles se encontram. Jesus fala para Pedro: Simão, Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Ele: te amo, Senhor. Ali há um labirinto de palavras, aquelas palavras da verdade. Jesus está falando, no nosso idioma, amor é amor. Eu amo minha esposa, eu amo minhas filhas, eu amo a minha mãe, eu amo vocês. Tudo eu amo, né? Aí o pessoal lá deixa pra lá, fala assim: não, quanto o amor não é. E até os homossexuais dizem que aquilo também é amor. Mas, já no grego, tem 4 palavras. Eu amo a minha esposa, ela. Eu amo minhas filhas, Storm. Eu amo meus amigos, filho. E eu amo Deus, Agar. São 4 coisas diferentes. O amor perfeito é o Agar. É o amor de Deus. E aí, Jesus fala para Pedro: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Filho, amor de Deus. Eu te amo. Segunda vez: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, filho. Na terceira vez, Jesus usa o Agar. Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Aí ele troca o verbo. Aí Pedro, ele negou Jesus. Aí ele fala: tu sabes de todas as coisas e sabes também que eu te amo. Entendeu isso? Aí ele sai com Pedro andando e João está parado. O apóstolo João, ele é o apóstolo do amor, não é isso? Por que essa nomenclatura? João, ele era um garoto do colégio apostólico. No meio dos 12, ele era o mais novo. Ele era um rapaz assim, dos seus 17, 18 anos. Ele era bem novo. E tinha muita gente já meio caminho andado, entendeu? Pedro, Zelote, por exemplo, era que era talvez o mais antigo dos apóstolos. E aí é fácil Jesus, que nunca teve filho segundo a carne, se afeiçoar do menino, do garoto, do rapaz novo. E ele viu em Jesus o Pai. Ou seja, projetou em Jesus. Então ele tem uma afinidade muito grande. Jesus coloca João para sentar do lado dele, do lado direito. A gente descobre isso como na Bíblia. Por quê? João é aquele... Não. Deixa eu pegar alguém maduro. É melhor eu. Vem cá, senhor. Eu vou fazer aqui. Jesus. Eu ia ser Jesus, mas é melhor o senhor. Jesus. João era mais novo. Era muito apegado a Jesus. E do outro lado, quem sentava aqui na mesa? Judas. Como é que era isso? Como é que a gente sabe disso? Por causa da mesa. A mesa, quem viu aqui o Código da Vinci, o filme, do Hollywood, do Tom Hanks, tem lá uma Maria Madalena, né, que eles inventam uma história tremenda, que o Santo Grau, aquele negócio todo, e a inteligência se desviou do mundo afora por causa daquele filme, que achou que realmente aquilo estava certo. É tudo mentira. A começo pelo quadro. Aquele quadro é uma mentira. Nunca existiu aquela mesa. A mesa da Santa Ceia não era daquele jeito. A mesa judaica daquele tempo, ela é o que a gente chama de mesinha de centro. Aquilo baixinho. E em volta não tem cadeira, tem tapete. As pessoas se deitam. Imagina que aqui é o chão, tá?
as pessoas se deitavam no chão, colocavam o braço esquerdo no chão e comiam com a mão, não tinha talher, com a mão no prato, levava a boca. Entenderam? Ocorre que eles colocavam as tigelas com a comida e aqueles que estavam próximos comiam da mesmo prato. É por isso que Jesus fala assim, aquele que te trai, coloca a mão no prato de comida. Judas estava do lado. João, ele era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Como ele estava do lado, era fácil de fazer isso. Sempre. Entenderam? Só para vocês terem uma noção, obrigado, queridos. Que o filme é tudo uma mentira só. Agora, essa proximidade. E aí Jesus fala para sai com Pedro, e Pedro vê João. E fala assim, e esse aí? Aí Jesus fala assim, o que te interessa? De saber se eu quero que esse fique até que eu venha. Pedro não sabia, mas o que Jesus estava dizendo ali é que João ia ficar até ele vir em glória. João ia ver isso. João, ele não teve só uma visão, não. O Apocalipse não foi só uma visão, não. João foi sacado do Cronos, do tempo, e foi colocado na eternidade. Vamos fazer aqui, o quadro não está aqui. Mas, diga, o nosso tempo. Nosso tempo. Se chama Cronos. Cronos. Tempo de Deus. Tempo de Deus. Se chama Kairos. Kairos. O nosso tempo. Nosso tempo. Se divide em passado, presente, futuro. Imagina um triângulo aqui. Passado, presente, futuro. Imagina, eu tinha que fazer isso com o quadro para você ver. O tempo de Deus, o Kairos, é o que era, o que é e o que há de vir. O nosso, passado, presente e futuro. Todo o nosso passado, presente e futuro cabe dentro do é de Deus. Entenderam isso? O quadro ficaria melhor. Por isso ele vê o que você foi, o que você é e o que você ainda vai ser o tempo inteiro. Entenderam isso? Ele investe em você, ele faz tudo por você, porque ele sabe o que tem aí dentro e aonde pode chegar. Aquele que começou a boa obra não vai parar, vai continuar até chegar à estatura de varão perfeito. Quem? Dê glória a Deus. Muito bem. E aí, o que Deus fez com João? Deus pegou João lá no primeiro século. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Vamos ler logo. Obrigado, irmão. Não deixa eu esquecer não. Tá? Vamos lá, olha só. O Apocalipse do capítulo 2 em diante, você vai ver a carta às 7 igrejas da Ásia. E aí, você vai ver a igreja de Éfeso, a igreja que viu os apóstolos morrer. Essa igreja está deixando, a recomendação é, tenha contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Observe, essa igreja, quem ministrava, imagina isso, pastor Valério, uma igreja onde você fala assim, ó, irmãos, quem vai ministrar hoje a palavra oficial é o apóstolo Pedro. Quem vai dar o encontro, o encontro, vai ser Tiago. E quem vai estar ministrando para vocês na terça-feira vai ser Felipe. E nós vamos falar sobre a multiplicação com o apóstolo André. Pessoal de igreja, que coisa tremenda. Pedro falando do dia que andou sobre as águas, irmãos, ele não fala assim, porque quando Pedro, não, ele fala, quando eu andei sobre as águas, irmão, é diferente. Eles ouviram do que os apóstolos viveram.
Né? E é isso que a igreja viveu. O desânimo. Aí Jesus fala assim, ó, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu sou aquele que anda no meio dos castiçais. Ele está dizendo assim, os apóstolos morreram, mas eu estou vivo e eu estou no meio de Não interessa quem ficou, o importante é quem ficou. E eu estou aqui vivo e não vou embora, não. Aleluia. Glória a Deus. Não, está virando culto. Jesus está junto. Não, mas vamos lá. Aí vem a igreja de Esmirna. A igreja começa a morrer nas arenas. A igreja começa a dar a vida por amor a Cristo. Morrendo literalmente. Ser crente hoje, irmão, basta você abrir mão de algumas coisas, de alguns pecados. E é fácil. Hoje ser crente, olha que coisa boa. Quando eu aceitei Jesus, se falava que podia ver televisão. Hoje o crente está no instituto que comprou 3, 4. Que é isso? É que mudou? A igreja? Jesus! Meu Deus do céu! Não é verdade? Não, você... Tá o Leomar ali que também pisou na lama do dilúvio. Ele sabe o que eu estou falando. Rapaz, mudou muito, mas vamos lá. Para aqueles crentes, ser cristão naquele tempo era dar a vida por Jesus. E aí não tinha joio, a igreja era poderosa. Por quê? Porque ninguém era maluco de aceitar Jesus de Araque. Não tinha nenhum garoto aceitando Jesus só para namorar a menina. Não! Você está entendendo? Não tinha nem de ouro na mulher do outro dentro da igreja. Por quê? Estava todo mundo ali por amor a Cristo até a morte. Disposto a morrer pelo Evangelho. E as mortes nunca eram dar um tiro e um monte. Era sempre mortes de grande sofrimento. Quem está, eu sou do segundo ano ainda, não está. A gente falou bastante sobre isso, né? Eles arrancavam a pele dos camaradas vivos. Cortavam, faziam um corte profundo no abdômen e arrancavam as tripas, deixavam os pendurados para fora. Eles vivos. Arrancavam dedos, arrancavam partes do corpo, castravam vivos. Tudo isso para eles negarem Jesus. E eles morriam dizendo, eu sou Cristo. Você hoje nega Jesus por causa de uma namorada, por causa de às vezes uma coisa pequena te tira da igreja. Aquele obreiro, entendeu? Aquele irmão que tratou mal, eu não quero mais. O que Jesus tem a ver com isso? Olha aí, ó. O que Deus tem a ver com essa história? Meu Deus. Você está entendendo? Mas a gente está falando sobre história. Sardes, a igreja imperial. Não tem mais tempo para falar sobre isso. Depois vem a igreja de Tiatira, a igreja romana. Depois vem a igreja de... Pérgamo, a igreja renovada. A igreja que tem nome de que vive, mas está morta. Quanta gente assim na igreja. Eu preguei ontem pela manhã, irmãos, e eu falei sobre isso. Tá? Tem uma legião de gente hoje na igreja que estão perdidos na casa do Pai. Gente que toma santa ceia, mas não senta na mesa do Senhor, só come pão de vinho. Fala, Deus. Gente que não tem comunhão com Deus, não tem nem com o irmão do lado, quem dirá com Deus? Gente, isso é muito sério. Estamos indo para o inferno dentro da igreja. Estamos indo para o inferno dentro da igreja. Jesus quer mudar a tua vida, quer salvar a tua família, Jesus quer te dar coisa boa, e Ele tem isso para dar. Deus é rico, é verdade, Ele é o dono da prata, tudo isso é verdade, não é pecado e Deus tem para dar. Mas o principal, quando éramos crianças, a nossa mãe colocava comida na mesa. Come. Se comer tudo, que tem a sua comida. Lembra disso?
E aí, você ia correndo. Mas se algum dia, por acaso, tu descuida, ela botasse a sobremesa na mesa antes de você terminar, você dava um bico no prato do lado e caía dentro da sobremesa. Não é? Irmãos, nós estamos nos empanturrando de sobremesa e esquecendo o prato principal. O prato principal é a salvação. Deus quer mudar, te abençoar, fazer muita coisa por você, mas o que Ele de verdade quer, primeiro de tudo, é salvar você. O que Ele quer realmente é te levar para o céu. O que Ele quer de fato é te arrancar do inferno. O que Ele quer de verdade é tirar os demônios que moram dentro da tua vida, dentro da tua casa, dentro da tua vida diária. Tudo que você conquistar aqui nessa vida são meios. Mas a finalidade é ser salvo. Diga, a finalidade. A finalidade é ser salvo. É ser salvo. Tudo que conquistarmos, tudo que tivermos, tudo que alcançarmos são meios. Mas na verdade, a finalidade é a salvação. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que está trocando o fim pelos meios. Está trocando. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Jesus é bom. Não foi a carne nem o sangue que te revelou. O meu Pai está no céu. Aleluia. Glória a Deus. Que horas tem? E o livro? Atos 1. Sim. E aí, acabam as 7 igrejas da Ásia. Capítulo 3. A gente entra em Filadélfia. E depois, por último, a igreja que nós estamos. Nós. Nessa hora. Que já é a última hora. Crentes do século XXI. Fala. Estamos vivendo a última hora. E essa igreja que nós fazemos parte, eu não estou falando do ministério apacentado, não. Eu não estou falando de. Eu sei porque. Quem é de outra denominação que não é apacentado? Isso, vocês. Também não estou falando da denominação de vocês, não. Aliás, vocês são muito bem-vindos. Glória a Deus. Vocês são muito. Reúne lá 10, 15, 20, 30. Um caminhão traz na próxima semana. Aleluia, Jesus. Tem que ser na igreja, hein? Que abençoado, hein? Aqui não vai dar, Gente, não. presta atenção. Deixa Deus usar. Nós, crentes do século XXI, lamentavelmente, eu vou lhes dar uma notícia ruim agora. Nós fazemos parte da igreja de Laodiceia. Essa igreja que nós vivemos, eu não estou falando de ministério aposentar, de assembleia, de metodista, de congregacional, nem de batista, não. Eu estou falando da igreja, nos 4 cantos do mundo, e essa inserida dentro dele. Nós, crentes do século XXI, somos a igreja de Laodiceia. Estamos vivendo o período mais negro da história da igreja. Ao contrário da igreja de Esmirna, onde ela diz, tu te dizes, sou pobre. Aí o Senhor fala, mas eu te digo que tu és rico. A igreja de Esmirna, eles não têm nada, porque vive correndo para não morrer, vive fugindo, se escondendo. Os cultos
passou dela, que foi até lá, ele viu até o trono branco e a Nova Jerusalém. Depois Deus levou ele de volta, levou ele lá no século I. De volta. Tremendo. Diga só Deus. Só Deus Pode. pode, De verdade. de verdade, Sem Hollywood. Fazer. De volta para o futuro. Aleluia! Glória a Deus. Até glória a Deus. Glória a Deus. E aí, João sobe a partir desse capítulo. Que capítulo versículo é? 4:1. Diga, Apocalipse. De 1 até o 4, até o 3. Último versículo, qual é? Número 22. Apocalipse, de 1 ao 3:22, é da terra. A partir do 4:1, o Apocalipse começa a falar do céu. Entenderam isso? João estava escrevendo aqui até o 3:22. No 4:1, ele sobe e vai lá para cima. E agora ele vai descrever com palavras humanas do século I realidades celestiais. Coisa complicada. Dizer coisas que não existiam no tempo dele. Falar realidades que nem hoje existe aqui embaixo, só tem lá em cima. E usar palavras humanas para isso. Não é fácil. Isso é a linguagem profética. Vamos lá. E aí ele vê o Pai no trono branco, com o livro dos 7 selos na mão. E ele ouve um anjo dizer: quem é digno de abrir o livro e olhar para ele? Aí ele diz: ninguém, nem no céu, os anjos, nem na terra, os homens, nem debaixo da terra, os demônios. Muito bem. Agora Atos, vamos lá. Capítulo 1, versículo, não sei, vamos ver. Eu não gravo isso, né? Acha para mim aí quando Jesus vai subindo. E falando isso, uma nuvem no tempo todo. É o 3, né? Mano, lê alto aí, por favor. Lê mais alto. Enquanto dizia isto, vendo ele, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando seus olhos. Lê de novo, por favor. Enquanto dizia isto, vendo ele, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Alguém tem outra tradução diferente dessa? Tradução. Essa significa outras palavras. Fala aí. Depois de ter falado isso, ele foi levado ao céu e desapareceu numa nuvem, enquanto todos olhavam para ele. Dita esta palavra, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, a uma nuvem. Depois de ter dito isto, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então, Tem alguém aí que tem a palavra foi recebido no céu? Enquanto dizia isto, ele foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu. Olha só. Jesus, ele saiu daqui, foi ocultado pelas nuvens. Mas na chegada lá, ele foi recebido. É o 11, é o 11. Vamos ver. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi recebido Em cima do céu. em cima do céu. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus chega no céu, ele não chega assim. Nós estamos aqui agora. No início da palestra, a gente começou, tinha um monte de gente chegando aí. Só foi chegando de frio, foi sentando ali por trás e tal. Entendeu? Foi chegando. Agora, diferente de eu estou falando com vocês aqui, de repente entra o pastor Marcos agora. Pessoal,
seja, quando Jesus chega lá em cima, não é surdina, não é calada, furtivamente. Não. Ele chega com honras militares. Salmo 24. Abre lá. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não, vamos lá para o Salmo 24. A gente já vai falar. Está no Salmo 24 aí. Levantai-vos, ó portais eternos. Alguém pode ler para mim? Bem alto. Uma voz bem forte aí. Vai. Ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Olha só, isso aí é tipo assim, ó. Levantai-vos, ó entradas eternas! Levantai-vos, ó portais eternos! Porque entrará o Rei da Mas aí os anjos perguntam: quem é esse Rei da Glória? Agora, o que vocês devem se alegrar é o que eu vou dizer agora. Quem está falando isso é aquele pessoal de Adão até Jesus que morreu na promessa. Porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu no Calvário, olha para cá, quando Jesus na cruz fala, está consumado, e ele rende o Espírito. Tem tanta coisa rodando aqui, eu não tenho tempo para falar. Diga, Jesus não morreu. A morte não tocou em Jesus. Ele é a vida. Glória a Deus! Não pode tocá-lo. Ele é a própria vida. Entenderam isso? Glória a Deus. E aí, ele diz assim, ó: ninguém a toma de mim. Eu. Glória a Deus! Jesus Aleluia! morreu qualquer hora. Foi definhando. Não! Ele escolheu a hora. Às 3h da tarde. A hora nona. A hora em que o cordeiro era imolado no altar do holocausto lá no templo. Ele era o sacrifício. Na hora do sacrifício, ele Aleluia! Pai, está consumado. Glória a Deus! Tuas mãos entregue a Deus. Oh, aleluia! O Espírito subiu. O corpo ficou. E a alma desceu. Meu Deus. Tricotomia. Corpo, alma, espírito. O corpo humano, nós, o homem é feito de corpo, alma, espírito. Eu sou uma alma que tem um espírito e que habita dentro de um corpo. Como é que é isso? Segura aqui. Presta atenção. Corpo, alma e espírito. O espírito é a tampa. O corpo é a parte externa. A alma é a carne. Presta atenção. Não há como a alma sair quando o espírito está dentro.
é um espírito de... O espírito é o quê? O espírito é um fogo de vida. O espírito de todo mundo, da prostituta ao assassino, do salvo ao perdido, o espírito de todos volta para Deus. Aleluia, É a Jesus. vida. Aleluia. Já não lida com vida, só com morte. Ok? Assim como a morte é um espírito, a vida também é um espírito. Volta para Deus, que é vida. O corpo é enterrado, volta a ser pó, que era pó. E a alma vai para o inferno ou para o céu, de acordo com o que tenha feito através do corpo. Meu Deus! Coisa linda, hein? O que é a morte? A morte é quando Deus diz ao Espírito: volta. Saiu o Espírito, a alma se desprende do corpo. E não fica vagando, não. O corpo é enterrado. A alma ou para o inferno ou para o paraíso. Não existe purgatório. Ok? Agora, o inferno não é um lugar definitivo, nem o paraíso. O céu, sim, e o lago de fogo, sim. Entenderam isso? Foi claro? Então, quando Jesus morre na cruz, o Espírito dele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. O corpo dele é colocado no jardim do túmulo e a alma de Jesus desce ao inferno. Estou escrevendo um livro. Por isso que nós estimamos isso é um discurso. Vamos lá. Quando Jesus entra no inferno, a gente ouve muita gente dizer que Jesus entrou no inferno vitorioso. Ele foi lá para arrancar a chave. É mentira. Não é nada disso. Jesus entrou no inferno não por ele mesmo. Se fosse por ele, ele entrava vitorioso. Ok? Mas ele entrou no inferno no meu lugar. Era eu e você que íamos para lá. Houve uma, diga, ser crente. Aceitar Jesus. É uma substituição. Quando você diz eu aceito Jesus, eu aceito Jesus. O que você está aceitando é a morte dele no seu lugar. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. E essa morte é a segunda morte, é o inferno. Então, o inferno para onde você ia, ele assumiu a culpa do pecado. Ele pegou os teus pecados e botou em cima dele. A cruz. Morreu a primeira morte e desceu ao inferno a segunda morte no teu lugar. Entendeu? Quando ele entra lá, ele entrou como você entraria, acorrentado, preso, vencido, derrotado, sob condenação e sob maldição, morte de Cristo. Entendeu? O diabo deu foi uma festa, irmão. Olha, a urupuzada todinha estava lá. O negócio foi quente. Abriram todas as 51, tudo que era número 1, estava tudo lá. E aí, a história só vira na manhã do terceiro dia. Porque a Bíblia diz assim, e aí o pai diz: anjo, vai lá, ressuscita o meu guerreiro, aleluia! Irmãos, quando ele sai do inferno, eu tenho isso escrito, ainda vou publicar. Aleluia, tá ligado em nome de O Jesus. diabo estava tudo de ressaca. E aí, quando ele começa a brilhar, a luz que estava dentro das trevas começa a brilhar, aleluia! O diabo, o inferno, os demônios nunca viram luz lá dentro, ali era treva densa, e a luz começa a brilhar. E os demônios começam a se encolher, o inferno começa a gemer, todo mundo começa a gritar. Não é mais de alegria, de terror e espanto, porque nunca viram luz dentro das trevas. E ele sai
anjos disseram: quem é esse Rei da Glória? Aqui está a revelação. Manda aí. Vocês sabiam que os anjos não conheciam a Jesus como o Rei da Glória? Meu Deus. Não, até aquele dia não. Porque quando Jesus morava lá em cima, ele não tinha outro trono, não. Era um trono só. O Pai estava sentado no seu alto e sublime trono, como viu Isaías. E Jesus estava no seio do Pai. Ok? Quando ele nasce lá em Nazaré, olha, em Belém, ele ganha corpo. Até então, Jesus não tinha um corpo. Entenderam isso? Até aquele dia, ele estava dentro do seio do Pai. Ele saiu do seio do Pai e ganhou um corpo lá em Belém. O Cristo é eterno. Jesus nasceu. Olha o termo, a fraseologia. Aí a gente vê que a Bíblia é inspirada, palavra por palavra. Um menino, Jesus, nos nasceu. O Filho, a segunda pessoa da Trindade, se nos deu. Não nasceu. Entenderam isso? Jesus é 2 em 1. Ele é o Cristo eterno. E o Jesus que nasceu, que é um corpo, lá em Belém. Como Cristo, ele é o Deus Criador que estava lá no Gênesis. Quando ele fala assim, e os escribas e fariseus, vocês não sabem que antes de Abraão existir, eu sou eterno. Ele fala, e eu vi Satanás caindo do céu. Mas, como Jesus, ele nasceu, tem um corpo. Ele é filho de Adão. Como Cristo, ele é filho do Pai. Mas como Jesus, ele é filho de Adão. Salmo 115, se eu não me engano, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Deus deu essa terra aqui para o homem, para o ser humano. Desde o dia que ele fez isso, nunca mais ele fez nada aqui sem usar o homem. Deus não é como a gente. A gente toma de volta. Né? Dá a coisa que se a pessoa usar mal, dá aqui, devolve. Eu dei para minha filha Juliane, minha filha mais velha, que agora é casada, já tem uma neta. Já teve a minha neta. A menina mais linda do meu mundo. Não, sério, não é porque minha neta vai dar, meu Deus, Jesus, obrigado, Senhor. Boa, ela é muito fofa. Muita alegria. Mas vamos lá, vamos voltar. Aí, Presenteou a filha. sim, Tá, eu então dei um vai. velatão para ela. Ela fez um ano, não, 2, acho que 2. Eu dei um velatão para ela. E ela escolheu o mais caro da loja. Na época da Xuxa. Tudo enfeitado, um monte de recalque. Paguei 8 milhões de vezes. Cheguei em casa, presente. Fiquei alegre, né? Ela ficou, igual a minha neta agora, sozinha, brilhando para mexer. Aí, deixa ela lá. Quando eu dei, ela arrancou com a unha toda. Ela pelou o negócio, aquilo que enfeitava ela, os recalques. Aí ficou um negócio sem graça. Eu acho
nova. Já bateram, que tudo tem em cima do guarda-roupa. Não vai mexer lá. Deus não faz isso hoje. O que Deus te deu é teu. Você pode até perder para o diabo por causa do pecado, mas Deus é poderoso para fazer esse machado flutuar e voltar outra vez. Oh, aleluia! Tá ligado? A sua casa é maior do que a Glória a Deus! é tudo isso. Você até pensar. Ele traz de volta. E aí, agora vem mais poderoso. Por quê? Porque agora vem com misericórdia. Irmãos, eu vejo alguns crentes às vezes muito arrogantes. Fulano caiu. Tem que excluir, tem que tirar, tem que arrancar, tem que botar, tem que... Aí eu fico pensando assim, pronto. Acabou de carimbar. Vai acontecer com ele. Por quê? São crentes sem misericórdia. Fala isso, crentes sem misericórdia. Aí Deus fala assim, o diabo, Totó. Aí o Totó vai lá, ai, vem. Aí, agora, entendeu? Totó, só. É verdade. E aí, para de acusar os outros. Fala, Para de Deus! fazer fake news. Para de ficar. Romanos, capítulo 7, irmão, tem lá um ringue, um MMA, um UFC de Deus. De um lado, a carne pesando não sei quantos quilos, cheio de pecado, desejo, vontade, coisas e pecados encobertos. Do outro lado, o espírito, com vontade de servir a Deus, cheio de vontade de ler a Bíblia e fazer a vontade de Deus. Amém, Mas glória a Deus. A vontade, o bem que eu quero fazer, não consigo. Mas o mal que eu não consigo, estou sempre fazendo. Não consigo realizar o bem que quero, mas o mal que eu não quero, estou sempre fazendo. E aquela briga, e um bate, o outro bate, o outro bate. No final, a carne vence. Aí, a toalha é jogada. Miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo de morte? Meu Deus! Romanos 7 é o exemplo da luta entre carne e espírito sem Deus. A carne vence. Mas, diga, glória a Deus. Glória a Deus. O Evangelho são boas notícias. Romanos 8 começa uma boa notícia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo. Aliás, abre isso aqui. Romanos 8:1. Vou profetizar. Próximo mês vai ter um negócio que já saiu. Pode ver? Não, aquela. Acabou? Já tem. 10 para 10. 10 para 10. Oferta. 10 para 10. 10 para 10. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Deixa Deus continuar te usando, pastor. Deixa Deus falar. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem aqui não tem a segunda parte? Lê aí. Lê quem não tem a segunda parte. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Acabou. Isso aí é o seguinte, a Bíblia não está errada não. É porque quem copiou os primeiros textos da Bíblia eram os judeus. E aí, na hora de copiar o texto, eles tinham um manuscrito judaico. Imagina um crente judeu escrevendo isso aí. O cara viveu a vida toda debaixo de 613 mandamentos, estatuto e ordenança. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não toque, não toque, não toque, não toque, não toque, não vá, não vá, não vá, não vá, não faça, não faça, não faça. É tão
daquilo